Vite, Senhor. Autor Rodrigues de Abreu. Intérprete José Silva. Eu não pude ver-te, meu Senhor, nos bem-aventurados do mundo, como aquele homem humilde e crente do conto de Tolstói. Nunca pude enxergar as tuas mãos suaves e misericordiosas, onde gemiam as dores e as misérias da terra. E a verdade, Senhor, é que te achavas como ainda te encontras, nos caminhos mais rudes e espinhosos, consolando os aflitos e os desesperados. Estás no templo de todas as religiões, onde busquem teus carinhos as almas sofredoras, confundindo os que lançam o veneno do ódio em teu nome, trazendo a visão doce do céu para o olhar angustioso de todas as esperanças. Estás na direção dos homens, em todos os caminhos de suas atividades terrestres, sem que eles se apercebam, de tua palavra silenciosa e renovadora, de tua assistência invisível e poderosa, cheia de piedade para com as suas fraquezas. Entretanto, eu era também cego no meio dos vermes vibráteis que são os homens, e não te encontrava pelos caminhos ásperos. Mocidade, alegria, sonho e amor, inquietação ambiciosa de vencer, e minha vida rolava no declive de todas as ânsias. Chamaste-me, porém, com a mansidão de tua misericórdia infinita, não disseste o meu nome para não me ofender, chamaste-me sem exclamações lamentosas, com o verbo silencioso do teu amor, e antes que a morte coroasse a tua magnanimidade para comigo, vi que chegavas devagarinho, iluminando o santuário do meu pensamento, com a tua luz de todos os séculos. Falaste-me com a tua linguagem do sermão da montanha, multiplicaste o pão das minhas alegrias, e abriste-me o céu que a terra fechara dentro de minha alma. E entendi-te, Senhor, nas tuas maravilhas de beleza, quando te vi na paz da natureza, curando-me com a dor. Bom dia, boa tarde, boa noite. É muito bom nós estarmos aqui, novamente reunidos, para que possamos conversar a respeito de Espiritismo. Hoje eu trouxe para a gente alguns assuntos, espero que o tempo seja suficiente para falarmos a respeito desses assuntos. Eu estou muito contente de estar aqui com vocês, neste dia 9 de fevereiro de 2021, estou gravando hoje é terça-feira, e espero que amanhã este vídeo esteja na internet. Eu vou fazer o possível para que ele esteja amanhã. E pretendo gravar um vídeo e postar, colocar na internet às quartas-feiras, toda quarta-feira, toda semana, às quartas-feiras, eu pretendo enviar um vídeo para o YouTube falando a respeito de Espiritismo. Bom, eu sou um apaixonado pelo Espiritismo, pelos assuntos de Kardec, Emmanuel, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, enfim, o meu ídolo atual é o Divaldo Pereira Franco. Acho que se nós soubéssemos a real dimensão dessa personalidade junto a nós, o amaríamos muito mais do que já amamos, prestaríamos muito mais atenção no que ele está dizendo, nas coisas que ele está trazendo para cada um de nós. Bom, enfim, eu pretendo falar a respeito do Espiritismo, preparar alguns temas, não é? Que alguns anos atrás eu preparava temas, falava para as pessoas em alguns centros espíritas que eu frequentava, e eu gostava da atividade. Por quê? Porque nós, conforme estudamos, preparamos as palestras para falarmos nos centros espíritas, enquanto acontecem os tratamentos dos assistidos, nós aprendemos também, para cada um de nós. A primeira coisa que nós aprendemos é com relação ao nosso vocabulário. Uma coisa muito interessante que aconteceu quando eu iniciei as minhas palestras
foi que eu percebi que eu teria que melhorar. Primeiramente, o meu vocabulário, que era restrito, era pequeno, eu tinha que procurar por sinônimos, fazer pesquisa em livros, procurar melhorar a minha dicção. Então, eu me melhorei como pessoa. Eu era uma pessoa um pouquinho mais limitada do que sou hoje, não é? Nós vamos continuando as nossas limitações, porque somos seres relativamente perfeitos. Deus é perfeito, nós somos seres abaixo de Deus que vamos, durante muito tempo, procurar pela nossa perfeição. Então, eu vi que era muito bom preparar essas palestras, eu me melhorava como pessoa, e eu iniciei um trabalho, né, que eu abandonei uma casa espírita por assuntos um pouquinho complicados, até para o meu próprio entendimento, e agora eu pretendia retornar com essas atividades. Só que eu iniciei o curso, né, tive que começar de baixo novamente, porque eu tinha feito vários cursos de espiritismo, e devido a essas falhas que eu cometi durante a minha vida, né, eu decidi iniciar novamente. Só que quando eu estava no segundo ano do curso, aconteceu essa crise da pandemia, e os centros espíritas fecharam, e eu tive que interromper esse curso. Aí eu fiquei durante o ano de 2020 pensando o que fazer, não é? Eu queria recomeçar as minhas atividades espirituais e não tinha como, porque não podia ir nos centros espíritas. Aí vi que muita gente estava iniciando as suas atividades através da internet, através do YouTube, e a princípio eu relutei, fiquei pensando, nossa, deve ser muito complicado isso. Quando eu falava para as pessoas, divulgava o Evangelho, falava a respeito do Espiritismo, eu falava para pessoas. E agora eu teria que olhar para uma câmera, né? Seria meio complicado. Aí eu criei coragem e estou aqui. Hoje é o meu primeiro dia, espero que eu consiga passar alguma coisa boa para vocês, e primeiramente para mim, não é? Porque o primeiro a escutar sou eu. Então vamos lá. Então, o que é o Espiritismo? Vamos começar por aí. O Espiritismo é uma organização de todas as ideias espirituais feito por Allan Kardec. Allan Kardec era uma pessoa muito culta, uma pessoa muito estudada. Ele, quando esteve encarnado entre nós, lá entre o ano 1800, 1850, 1890, ele era uma pessoa muito culta. Ele se chamava Rivail Hippolyte Denisard, e ele era ligado à parte de educação do país onde ele vivia, que era a França, né? Região de Lyon, lá na França. E ele escreveu muitos livros sobre didática, sobre várias matérias. Ele era muito culto e ele gostava de escrever, gostava de ensinar. Ele era um excelente professor, ele era versátil em várias matérias, e o que ele gostava mesmo era de ensinar. Então ele escreveu vários livros a respeito de dialética, didática, gramática francesa. Ele costumava se expor as coisas com muita clareza na linguagem francesa. Enfim, era uma sumidade, uma pessoa muito inteligente. E ele, em suas atividades, em seus trabalhos, naquela época, por volta de 1860, 1870, ele começou a ouvir falar a respeito dos espíritos, que os espíritos estavam se apresentando em vários lugares, vários países, várias coisas estranhas acontecendo, e no início ele não acreditou. E os amigos dele estavam participando de reuniões onde acontecia comunicação de espíritos. Eles moviam objetos materiais, principalmente mesas, eram mesas redondas com
com tripés de madeira, e esses espíritos levantavam essas mesas, giravam essas mesas, imitavam batidas, como se fossem batidas na porta, como se estivesse chamando: ó povo, estamos aqui, a gente quer falar com vocês, se comunicar com vocês, nós precisamos falar alguma coisa para vocês. E Kardec, a princípio, como ele havia estudado, ele era de formação católica e tinha também influências protestantes na sua vida, e o ensino nas faculdades sempre é colocado com ênfase no materialismo, né? A gente usa a palavra positivo, porque o que é positivo? Uma coisa positiva é quando você ensina alguma coisa para alguém baseado apenas no aspecto material. Então, todo o ensino de Kardec era baseado na parte material das coisas. Então, como ele tinha essa educação positiva, essa educação científica, calcada em aspectos materiais das coisas, ele relutou muito em aceitar esta influência dos espíritos com as coisas materiais. E o que ele fez? Quando ele tinha 49, 50 anos, ele foi ali verificar o que estava acontecendo, mas não para organizar a doutrina como nós conhecemos hoje, que ele organizou muito conhecimento espírita, trazendo até os nossos dias todas essas informações tão importantes e tão consoladoras para as pessoas. Então ele foi lá, começou a participar dessas reuniões, mas para verificar que era uma mentira, que era um embuste, uma coisa errada. Só que aconteceu uma coisa muito interessante. Ele chegou lá e ele não conseguiu explicar isso como uma coisa errada, uma coisa negativa. Ele começou a verificar que havia alguns aspectos muito interessantes nessas comunicações desses espíritos. E ele pensou: o que pode estar acontecendo? Quando determinadas pessoas estão presentes, determinados fenômenos acontecem, quando essas pessoas não estão presentes, determinados acontecimentos, determinados fatos não acontecem. Então, ele percebeu que esses fenômenos eram reais, estavam acontecendo. Tinham conexão com as pessoas encarnadas. Algumas pessoas encarnadas tinham conexão com alguns fatos, e quando essas pessoas estavam presentes, aconteciam, quando estavam distantes, não aconteciam, e ele procurou entender. Aí chegou uma hora que ele percebeu que havia verdade naquilo. Existia alguma coisa estava acontecendo. Aí o que ele fez? Ele começou a conversar com alguns dos seus amigos que já acreditavam, que já participavam dessas reuniões, e como ele tinha um espírito muito investigativo, como ele adorava escrever sobre as coisas, investigar sobre as coisas, devido à própria formação que ele tinha, ele passou a organizar todos esses conhecimentos. Ele começou a questionar esses espíritos, começou a fazer perguntas a esses espíritos e começou a organizar todas essas perguntas e respostas. E como o Kardec era assim, se ele se colocava num trabalho, numa atividade, ele procurava fazer o melhor, o mais perfeito possível. Então ele começou a organizar toda essa informação. A partir daí, ele começou a perceber que os espíritos desencarnados ou encarnados, não é porque nós podemos obter comunicações de pessoas encarnadas ou desencarnadas. Se você dorme, o seu espírito sai, e se alguém solicita o seu comparecimento em algum local, você vai lá. Então ele percebeu que haviam espíritos encarnados e desencarnados. Então ele percebeu também que esses espíritos, essas pessoas, não é? Porque um espírito é uma pessoa, a única diferença dessa pessoa para nós é que esse espírito está fora do corpo material, fora do corpo de carne. Ele percebeu que o tipo de pessoas desencarnadas, né, esses espíritos, ou encarnadas, quando estavam dormindo e se comunicavam através do seu espírito, eram pessoas iguais a nós. E que lá do outro lado, né, nesse local dos espíritos, dos desencarnados, existem pessoas muito cultas, medianas, com pouca cultura, pessoas dedicadas à medicina, a
dedicadas a serviços mais rudes, a serviços mais intelectuais, pessoas mais calmas, pessoas mais bravas, pessoas que ficam apenas brincando com as suas vidas, perdendo tempo, ao passo que outras gostam de estudar, querem melhorar o seu padrão vibratório, querem melhorar as suas vidas, né? Porque a vida ela continua da mesma forma que nós vivemos aqui, eles vivem lá também, ou aqui ao lado, né? Porque nós vivemos cercados desses espíritos ao nosso redor. Então, o que ele fez? Ele solicitou aos seus amigos, não é, que eram simpatizantes das mesmas ideias que ele, e começou a pedir que seus amigos em vários países, não é, que a Europa ela tem os países próximos uns dos outros, pediu que eles fizessem perguntas a esses espíritos e começou a organizar essas respostas. E cada resposta que respondia a um questionamento seu, que ele pensava que o questionamento dele, as perguntas que ele tinha, seriam iguais às perguntas das outras pessoas também, ele pegava a melhor resposta e organizava em perguntas. E começou a fazer perguntas e respostas, começou a organizar todo aquele material, fora as outras atividades que ele fazia, porque ele não fazia só isso, né? Todas as pessoas que trabalham muito, elas são muito ocupadas, não é? Se você quiser que uma tarefa seja feita, você peça para aquela pessoa que está bem ocupada, porque com certeza ela vai fazer o serviço. Porque as pessoas que estão desocupadas, elas não vão procurar ocupações, vão ter poucas ocupações. Então, como ele era muito ocupado, ele tinha outras atividades. Numa dessas comunicações, uma dessas pessoas do outro lado, desencarnada, falou para ele que ele tinha sido um druida, que ele se chamava Kardec nessa encarnação anterior. E como o trabalho que ele estava fazendo com relação aos espíritos era totalmente diferente das atividades, dos trabalhos que ele fazia anteriormente, ele resolveu mudar de nome. Por quê? Porque tinha o Hipólito Rivail-Delizard, que fazia a parte de gramática, a parte científica, a parte dos estudos voltado às escolas, as atividades de ensino, as atividades que tinham a ver com o governo, não é? Porque os trabalhos dele eram voltados para escolas, porque ele era um excelente professor, tinha uma didática muito boa. Então ele falou, não, isso aqui não tem nada a ver com essa outra pessoa, essa outra atividade anterior. É um trabalho muito extenso, a espiritualidade avisou para ele que era um trabalho muito extenso, um trabalho muito demorado, mas também que se ele não fosse fazer esse trabalho seria direcionado para uma outra pessoa. Mas ele falou, não, vou fazer. Então, ele resolveu mudar de nome. Aos 50 anos de idade, ele mudou o nome dele, que era Léon Hipólito Rivail-Delizard, e se autodenominou Allan Kardec. Por quê? Porque esse Allan Kardec é o homem do Espiritismo que organizou a doutrina espírita, que escreveu 5 livros básicos e alguns outros, e o Hipólito Léon Rivail-Delizard é o outro, aquele professor ligado à parte da gramática, à parte de ensino, à parte das escolas, à parte do governo. Então, é como se fosse um rio ali no meio da vida dele, aos 50 anos, as águas divisórias. O Rivail antes dos 50 anos e Allan Kardec depois dos 50 anos. Bom, ele organizou todo esse material, escreveu muito, questionou bastante, tudo com bases científicas, aquelas informações que ele pegou. Ele organizou todas essas informações basicamente em 5 livros. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, e outros 2 livros, que é O que é o Espiritismo e Céu e Inferno. Então ele escreveu todo esse material e a sociedade criou um certo problema com relação a isso. Por quê? Porque eram novas ideias, novos conhecimentos,
então havia o preconceito, e ele entendeu a importância de organizar toda essa informação e também entendeu a dificuldade que as pessoas tinham de compreender tudo aquilo, porque ele pensava que no início também ele tinha questionado. Quando ele foi lá observar as mesas girantes, ele não foi com a intenção de organizar todo aquele conhecimento, ele foi com a intenção de questionar, de dizer que era uma mentira e que não era uma coisa correta, enfim, uma série de coisas. E ele foi obrigado a mudar a sua visão com relação ao Espiritismo. Então, ele compreendendo tudo isso, ele poderia ter adotado a postura que muitos cientistas da época tomaram, que foi fugir das situações complicadas e permanecer recebendo os salários, permaneciam corretamente, socialmente, e preferiram o anonimato. E ele pensou assim, não, é um trabalho que precisa ser feito, eu prefiro entrar em atrito com a parte social, com a sociedade, mas terminar esse trabalho que é muito importante. Então ele terminou esse trabalho, passou por muitas dificuldades, e ele tinha uma esposa que o apoiava muito, a dona Amélie, né? E ela também era muito culta, muito inteligente, muito esforçada, e ela auxiliou demais Kardec durante esses trabalhos. E quando ele desencarnou, vítima de problemas cardíacos, alguns dizem que foram problemas de AVC, outros problemas cardíacos, ele foi receber uma encomenda na porta da casa dele e simplesmente caiu no chão, né? Isso me parece que ele tinha 74 anos, não me recordo a idade dele. Então, a partir daí, todo esse conhecimento ficou organizado nesses livros. E essa doutrina, ela é muito consoladora. Por quê? Porque numa primeira visão, nós realmente ficamos tentados a não acreditar na espiritualidade. Só que nós percebemos intuitivamente que os espíritos estão aí. A outra vida realmente existe, mesmo que a gente não queira acreditar, ela está aí. Nós estamos vivenciando uma fase muito difícil para a humanidade. O planeta está se transformando de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, essa parte, a parte espiritual, é muito importante para o ser humano. Por quê? Porque sem espiritualização, se nós não nos ligarmos mais à parte espiritual do nosso ser, dificilmente nós vamos compreender Deus, vamos compreender a vida, tá? Nós somos como um vinho, precisamos viver bastante, várias experiências para que possamos nos melhorar. Intuitivamente nós percebemos isso. Então, é isso que eu queria falar por hoje. Agradeço a atenção de cada um de vocês, que vocês possam usufruir desses conhecimentos, que eu também usufruo quando eu estou falando, eu sou o primeiro a escutar. Espero que possamos estar aqui novamente, reunidos, juntos, para falarmos um pouco mais sobre o Espiritismo na semana que vem. Muito obrigado a todos, tenham uma excelente semana e fiquem todos com Deus. Muito obrigado.